Um jovem rico promete a uma menina cega de 5 anos um passeio e um presente especial. Inocente, a menina aceita. Mas quando ele a leva até a beira de um poço profundo, sem hesitar, empurra-a com força para dentro. Ela despenca por metros até cair na água gelada. Desesperada, sem entender o motivo, lágrimas e medo tomam conta dela. As horas se arrastam e a pobre garota só consegue sentir as pedras frias ao redor, perdendo aos poucos a esperança de sair dali. Após 2 dias, já totalmente debilitada, ela escuta um relincho vindo do topo do poço. Um cavalo branco havia ouvido o choro da criança. O que o animal faz a seguir desafia tudo o que você imagina ser possível. Antes, se você, assim como nós, ama os animais, inscreva-se agora no canal para não perder nenhuma história emocionante. Obrigado. Vamos voltar à nossa história. O sol da tarde descia preguiçosamente sobre a vila de São Joaquim das Flores, pintando as antigas casas de pedra com tons dourados que pareciam saídos de uma tela renascentista. Na praça central, onde o burburinho da feira de domingo ainda ecoava, Mariana caminhava com passos delicados, seus pequenos dedos entrelaçados na mão calejada de sua avó, Dona Teresa. Aos 5 anos de idade, Mariana já era conhecida por todos os moradores. Não apenas por sua condição especial, a menina nascera sem poder enxergar, mas principalmente pelo brilho que emanava de seu sorriso sincero e pela sabedoria que parecia carregar em sua alma antiga. Seus cachos castanhos dançavam com a brisa morna de verão, enquanto ela absorvia os sons e aromas do mundo ao seu redor com uma intensidade que poucos compreendiam. Vó, tem cheiro de jasmim no ar hoje, ela comentou, erguendo o rostinho em direção ao céu que não podia ver, mas sentia com todo o seu ser. Do outro lado da praça, Ricardo Mendonça observava a cena com um olhar gélido que contrastava com sua aparência impecável. Aos 28 anos, era o herdeiro mais jovem da família mais influente da região. Seu terno italiano e sapatos de couro brilhante destacavam-se entre as roupas simples dos feirantes, assim como seu Mercedes preto reluzia entre as antigas caminhonetes estacionadas. Semanas antes, aquela mesma menina tinha sido a única a ousar enfrentá-lo. A lembrança ainda queimava em sua mente como brasa viva. Estava prestes a fechar um negócio extremamente lucrativo com o velho João, comerciante local conhecido por sua ingenuidade, quando a pequena surgiu do nada, puxando a barra da calça do idoso. Seu João, ela havia dito com sua voz infantil, mas firme, o senhor prometeu guardar aquelas sementes especiais para minha avó. Ela precisa plantar hoje ainda, por causa da lua. Uma mentira inocente que desmoronou todo o seu plano meticulosamente arquitetado. O velho João, distraído pela menina, acabou descobrindo o verdadeiro valor de suas terras antes de assinar os papéis, e o negócio foi por água abaixo. Ricardo cerrou os punhos, sentindo o sangue pulsar em suas têmporas. Tinha perdido uma fortuna naquele dia, tudo por causa de uma criança cega que não sabia seu lugar. Desde então, seu prestígio na vila começara a ruir. Sussurros e olhares desconfiados o seguiam por onde passava, manchando a reputação que tanto se esforçara para construir. Isso não vai ficar assim, murmurou para si mesmo, ajeitando a gravata de seda com dedos tensos. Seus olhos não desgrudavam de Mariana, que agora se abaixava para acariciar um gato de rua, completamente alheia ao ódio que crescia no coração do homem. Foi nesse momento que uma ideia começou a se formar em sua mente. Lembrou-se do velho poço abandonado nas terras de sua família, aquele lugar esquecido que todos evitavam. Um sorriso frio desenhou-se em seus lábios, enquanto observava a menina se despedir do gato e seguir seu caminho com a avó. Na saída da feira, Ricardo fez questão de passar perto das duas, cumprimentando-as com uma cordialidade que enganaria qualquer um que não o conhecesse verdadeiramente. Dona Teresa, que alegria vê-las! E a pequena Mariana!
cada dia mais graciosa. A menina virou o rosto em sua direção, como se pudesse enxergar através de sua máscara de falsidade. Por um instante, Ricardo sentiu um arrepio percorrer sua espinha, mas logo se recompôs. Afinal, o que uma criança cega poderia fazer contra alguém como ele? Mariana, ele continuou, sua voz melíflua escondendo intenções sombrias. Soube que você adora cavalos. Tenho um presente especial para você. Algo que vai adorar conhecer. Que tal um passeio qualquer dia desses? Dona Teresa hesitou, mas antes que pudesse responder, Mariana abriu um sorriso inocente. Eu adoraria, seu Ricardo. Cavalos são meus animais preferidos. O sol finalmente se pôs por completo, deixando a praça mergulhada nas primeiras sombras do anoitecer. Ricardo observou mãe e neta se afastarem, sabendo que seu plano estava apenas começando. Em breve, aquela pequena intrometida aprenderia uma lição que jamais esqueceria, se sobrevivesse para contar a história. O que ninguém poderia prever era que, naquela mesma noite, um velho vaqueiro chegaria à vila, trazendo consigo um majestoso cavalo branco que mudaria o destino de todos os envolvidos nessa história de maneira irreversível. O rangido das rodas da velha carroça ecoava pela estrada de terra que serpenteava até São Joaquim das Flores. Sebastião, um vaqueiro de 70 anos com rugas profundas como sulcos na terra e olhos da cor do céu depois da chuva, guiava seu cavalo branco com a paciência de quem conhece os segredos do tempo. Lunar, como era chamado o cavalo, não era um animal comum. Seu pelo alvo reluzia sob a luz do luar como se fosse feito de prata pura, e seus olhos escuros pareciam guardar uma sabedoria ancestral. Sebastião o encontrara 3 meses antes, vagando sozinho pelos campos, e desde então uma ligação especial se formara entre os dois. Vamos, meu amigo, murmurou Sebastião, ajustando seu chapéu gasto. São Joaquim das Flores precisa de nós, mesmo que ainda não saiba disso. A vila os recebeu com a curiosidade típica das pequenas cidades do interior. Janelas se abriram, cortinas se moveram e logo todos comentavam sobre o vaqueiro misterioso e seu magnífico cavalo branco. Sebastião alugou um pequeno sítio nos arredores da vila, próximo às terras dos Mendonça, onde um velho poço de pedra marcava a divisa das propriedades. Na manhã seguinte, enquanto Sebastião organizava suas poucas posses, recebeu a visita de Dona Teresa e a pequena Mariana. A menina, mesmo sem poder ver, parecia magnetizada pela presença de Lunar. "Posso tocá-lo?" perguntou Mariana, estendendo suas pequenas mãos na direção do cavalo. Sebastião observou, maravilhado, quando Lunar se aproximou gentilmente, baixando a cabeça até alcançar as mãos da menina. "Ele gosta de você, pequena", comentou o vaqueiro, notando a conexão instantânea entre os dois. "Ele é tão quente", sussurrou Mariana, deslizando os dedos pelo focinho aveludado do animal. "E tem cheiro de capim fresco e liberdade." Do outro lado da cerca, Ricardo Mendonça observava a cena com um misto de irritação e desprezo. O novo morador e seu cavalo chamativo estavam roubando mais atenção do que ele considerava aceitável. Além disso, ver Mariana tão próxima de suas terras o fez lembrar do plano que vinha arquitetando. "Preciso agir logo", pensou, ajeitando os punhos de sua camisa de linho, "antes que essa menina cause mais problemas." Nos dias que se seguiram, Lunar desenvolveu um hábito peculiar. Todas as tardes, o cavalo se aproximava do velho poço de pedra, bebendo da água que escorria por suas paredes antigas. Sebastião notou que o animal parecia especialmente atento naqueles momentos, como se sentisse algo que olhos humanos não podiam ver. Ricardo, por sua vez, começou a circular com mais frequência pela vila, sempre parando para conversar com Dona Teresa e Mariana. Seu sorriso falso e palavras doces escondiam intenções sombrias, mas a menina, diferente de todos os outros,
parecia sentir algo estranho em sua presença. Vó, ela comentou uma tarde, depois que Ricardo se afastou, por que o coração do seu Ricardo faz barulho de pedra? Dona Teresa não entendeu a pergunta da neta, mas Sebastião, que estava próximo comprando pão, guardou aquelas palavras com cuidado. Havia algo na sensibilidade daquela criança que o intrigava profundamente. Uma semana se passou e o calor do verão intensificou-se, tornando os dias mais longos e abafados. Ricardo continuava com suas visitas calculadas, cada vez mais insistente em seu oferecimento de um passeio especial para Mariana. Tenho um lugar maravilhoso para te mostrar, ele dizia, sua voz melosa escondendo o veneno. Um lugar onde você poderá ouvir os pássaros cantando como nunca antes. Lunar, que pastava próximo à feira naquele momento, ergueu a cabeça bruscamente ao ouvir aquelas palavras. Seus olhos escuros fixaram-se em Ricardo com uma intensidade perturbadora, como se pudesse ler as verdadeiras intenções escondidas por trás daquele sorriso educado. O sol começava a se pôr quando Sebastião notou algo diferente no comportamento de seu cavalo. Lunar estava inquieto, relinchando baixinho e olhando constantemente na direção do velho poço. O vaqueiro, acostumado a confiar nos instintos dos animais, sentiu um aperto no peito. Tem algo errado aqui, murmurou para si mesmo, observando as sombras alongadas que o crepúsculo projetava sobre as pedras antigas do poço. E Lunar sabe disso. O que o velho vaqueiro ainda não sabia era que suas suspeitas estavam prestes a se confirmar de uma maneira que mudaria para sempre o destino de todos na vila de São Joaquim das Flores. O dia amanheceu com um calor sufocante em São Joaquim das Flores. As pedras do calçamento pareciam exalar ondas de vapor, e até os pássaros se escondiam nas sombras das árvores centenárias da praça. Ricardo Mendonça acordou cedo, um sorriso frio brincando em seus lábios, enquanto se preparava meticulosamente para executar seu plano. Hoje é o dia, murmurou para seu reflexo no espelho, ajustando a gravata azul marinho com precisão estudada. Em sua mente, cada detalhe estava cuidadosamente planejado, como as peças de um jogo de xadrez prestes a entrar em movimento. Nascit, casa simples dos fundos da igreja, Mariana também acordava, seus sentidos aguçados, captando as primeiras movimentações da manhã. O aroma do café recém-passado por Dona Teresa misturava-se com o perfume das dálias que cresciam no pequeno jardim. A menina se levantou, seus dedos pequenos deslizando pela parede, até encontrar o caminho para a cozinha. Vó, chamou ela, sua voz ainda sonolenta. Hoje, o ar está diferente. Dona Teresa, ocupada com café da manhã, não deu muita atenção ao comentário da neta. Afinal, Mariana sempre tinha essas percepções peculiares que os adultos raramente compreendiam. Mas dessa vez, a intuição da pequena estava mais aguçada que nunca. No sítio vizinho, Sebastião notou que Lunar estava especialmente agitado naquela manhã. O cavalo branco recusava-se a comer, seus olhos escuros fixos na direção da vila, como se esperasse algo acontecer. O velho vaqueiro coçou a barba grisalha, um pressentimento incômodo povoando seus pensamentos. Que foi, amigo? Perguntou ao animal, acariciando seu pescoço robusto. Que você está sentindo? Por volta das 10 da manhã, Ricardo estacionou seu Mercedes reluzente próximo à casa de Dona Teresa. Desceu do carro carregando uma caixa de bombons importados e um pequeno embrulho decorado com fitas coloridas. Dona Teresa, chamou ele, sua voz transbordando falsa cordialidade. Trouxe uns presentinhos para a nossa Mariana. A menina, que brincava com suas bonecas no quintal, ergueu a cabeça ao ouvir a voz de Ricardo. Um arrepio involuntário percorreu sua espinha, mas ela não conseguia entender por quê. Afinal, ele sempre se mostrava tão gentil, tão interessado em sua felicidade. Mariana, querida,
continuou Ricardo, aproximando-se com passos calculados. Lembra daquele passeio especial que prometi? Hoje é o dia perfeito. Tem um lugar mágico que quero te mostrar, cheio de sons maravilhosos. Dona Teresa hesitou, suas mãos retorcendo o avental com nervosismo. Não sei não, seu Ricardo. A Mariana ainda é muito pequena para sair assim. Mas ela não vai estar sozinha, Dona Teresa, argumentou ele, seu sorriso não alcançando os olhos. A senhora me conhece. Sou praticamente da família. Além disso, é aqui pertinho. Em meia hora ela está de volta. No pasto ao lado, Lunar começou a relinchar insistentemente, puxando a corda que o prendia ao mourão. Sebastião, que observava a cena de longe, sentiu seu coração apertar, sem saber exatamente por quê. Mariana, tocada pela promessa de uma aventura e pelos presentes, começou a se animar com a ideia. Seus dedos exploraram a caixa de bombons, com curiosidade, enquanto seu rosto se iluminava com um sorriso inocente. Posso ir, vó? Por favor? Dona Teresa, vencida pela insistência da neta e pela aparente sinceridade de Ricardo, finalmente cedeu. Está bem, mas só meia hora. Ouviu? Bem, seu Ricardo. Claro, Dona Teresa, pode ficar tranquila, respondeu ele, tomando a mão de Mariana com uma delicadeza estudada. Vou cuidar dela como se fosse minha própria irmã. Enquanto se afastavam, Lunar começou a golpear o chão com os cascos, seu relincho tornando-se cada vez mais desesperado. Sebastião, sentindo que algo estava errado, tentou acalmar o animal, mas, pela primeira vez, desde que se conheceram, o cavalo não respondeu aos seus comandos. Ricardo conduziu Mariana por um caminho pouco usado, suas botas de couro italiano levantando pequenas nuvens de poeira a cada passo. A menina, ainda segurando a caixa de bombons, começou a notar que os sons da vila ficavam cada vez mais distantes. Para onde estamos indo, seu Ricardo? Perguntou ela, sua voz pequena tremendo ligeiramente. Para um lugar especial, Mariana. Respondeu ele, seu sorriso agora transformado em uma máscara de cruel satisfação. Um lugar onde você vai poder refletir sobre o erro que cometeu ao se meter nos meus negócios. No horizonte, nuvens escuras começavam a se formar, prenunciando uma tempestade que ninguém havia previsto. O vento quente carregava consigo o presságio de que aquele dia mudaria para sempre a vida de todos em São Joaquim das Flores. O velho poço de pedra emergia da paisagem como uma cicatriz antiga na terra vermelha. Suas paredes escurecidas pelo tempo guardavam histórias que os moradores mais antigos preferiam não contar. E o musgo que crescia entre as pedras úmidas dava ao lugar uma aparência ainda mais sombria. Ricardo parou a poucos metros da borda, ainda segurando firmemente a mão de Mariana. Chegamos ao nosso destino especial, anunciou ele, sua voz agora despida de qualquer gentileza. O vento quente soprava mais forte, agitando as folhas das árvores distantes e trazendo consigo o cheiro de terra molhada da tempestade que se aproximava. Mariana, mesmo sem poder ver, sentiu a mudança no ambiente. O ar parecia mais pesado, mais frio, e um eco estranho reverberava em seus ouvidos sensíveis. Seu Ricardo, sussurrou ela, apertando a caixa de bombons contra o peito. Que lugar é esse? Tem um barulho esquisito. Isso, minha querida, é o som da água no fundo do poço, respondeu Ricardo, conduzindo-a mais para perto da borda. Quer ouvir melhor? Dizem que quem escuta a água desse poço pode fazer um desejo. Na vila, Lunar continuava sua agitação, frenética. O cavalo branco empinava e relinchava com tanta força que Sebastião começou a temer que ele se machucasse. Calma, amigo, tentava o vaqueiro, mas seus esforços eram inúteis. Havia algo no ar, uma tensão palpável que até os outros animais pareciam sentir.
Dona Teresa, em casa, começou a sentir uma inquietação crescente. O céu escurecia rapidamente e uma voz dentro dela gritava que algo estava terrivelmente errado. Ave Maria, murmurou, fazendo o sinal da cruz. Proteja minha netinha. Junto ao poço, Ricardo posicionou Mariana exatamente onde queria. A menina podia sentir a umidade subindo das profundezas e o eco de gotas d'água batendo nas pedras criava uma música misteriosa, que a deixava cada vez mais apreensiva. Sabe por que te trouxe aqui, Mariana? Ele perguntou Ricardo, sua voz assumindo um tom gélido que fez a menina tremer. Porque você precisa aprender que existem consequências quando nos metemos onde não somos chamados. Eu só queria ajudar o seu João, respondeu ela, sua voz, pequena, quase sumindo no vento. Ele é amigo da minha avó. E por causa dessa sua ajuda, continuou Ricardo, apertando com mais força a mão da menina, eu perdi um negócio muito importante. Você tem ideia do quanto me custou? Do quanto minha reputação foi prejudicada? Nesse momento, um trovão distante cortou o ar, fazendo Mariana se encolher. A caixa de bombons escorregou de suas mãos, caindo com um baque surdo na terra seca. Quero ir para casa, pediu ela, lágrimas começando a se formar em seus olhos sem luz. Ah, mas ainda não, respondeu Ricardo, um sorriso cruel se formando em seus lábios. Primeiro, você vai conhecer o fundo do poço. Na vila, Lunar finalmente conseguiu se soltar. Com um relincho que parecia um grito de guerra, o cavalo branco disparou na direção do terreno abandonado, seus cascos levantando poeira por onde passava. Sebastião, sem pensar duas vezes, montou em sua velha bicicleta e seguiu o animal. Vou contar até 3, disse Ricardo, posicionando Mariana ainda mais perto da borda do poço. A menina podia sentir o vazio à sua frente, uma escuridão, ainda mais profunda que aquela em que vivia. Por favor, implorou ela, tentando se soltar. Eu quero minha avó. Começou Ricardo, sua voz misturando-se ao som do vento que agora uivava entre as pedras. 2, continuou, enquanto as primeiras gotas de chuva começavam a cair, pesadas e geladas. Mariana chorava silenciosamente, seu pequeno corpo tremendo de medo. No horizonte, o galope de Lunar ecoava cada vez mais próximo, como um tambor ancestral anunciando uma batalha iminente. 3. O empurrão foi rápido e brutal. Por um instante que pareceu uma eternidade, Mariana sentiu o corpo flutuar no ar, antes que a escuridão do poço a engolisse completamente. Seu grito de terror foi abafado pelo trovão que cortou o céu naquele exato momento, como se até os elementos da natureza protestassem contra tamanha crueldade. Ricardo, satisfeito com sua vingança, virou-se para partir, mas congelou ao ouvir um som que não esperava. O galope trovejante de um cavalo se aproximando em alta velocidade. Lunar emergia da vegetação como um fantasma branco, seus olhos escuros fixos no homem que acabara de cometer o imperdoável. O impacto com a água gelada roubou o ar dos pulmões de Mariana. O frio cortante penetrou seus ossos enquanto ela lutava para manter a cabeça acima da superfície, suas pequenas mãos tateando desesperadamente as paredes úmidas do poço. A água não era profunda, mal chegava à sua cintura. Mas para uma criança de 5 anos, aquela profundidade já era assustadora o suficiente. Lá em cima, Ricardo encarava Lunar com um misto de medo e descrença. O cavalo branco empinava sob a chuva que agora caía com força, seus relinchos furiosos ecoando pelo terreno abandonado. Sebastião surgiu logo em seguida, ofegante em sua bicicleta velha, seus olhos experientes avaliando rapidamente a cena. Que faz aqui, seu Ricardo? Perguntou o vaqueiro, notando o nervosismo do homem mais jovem. Apenas dando um passeio,
respondeu Ricardo, tentando manter a compostura enquanto recuava em direção ao seu carro. Com licença, tenho compromissos importantes. Mas Lunar não permitiria sua fuga tão facilmente. O cavalo moveu-se estrategicamente, bloqueando o caminho de Ricardo, seus cascos batendo no chão enlameado como um aviso. No fundo do poço, os soluços abafados de Mariana começavam a ecoar pelas paredes de pedra. Socorro! Sua voz pequena mal conseguia subir pela abertura circular acima de sua cabeça. Alguém me ajuda, por favor! Sebastião congelou ao ouvir o grito. Seus olhos se arregalaram quando compreendeu a dimensão do que estava acontecendo. Meu Deus! Do céu! Exclamou correndo em direção ao poço. Mariana, é você, menina? Seu Sebastião! A voz dela tremeu de esperança. Tô com muito medo, a água tá gelada. Ricardo aproveitou a distração para tentar escapar, mas Lunar mais uma vez o impediu, mordendo a manga de seu paletó caro e rasgando o tecido italiano. Tire esse animal de perto de mim! Gritou Ricardo, seu rosto vermelho de raiva e medo. O cavalo é o menor dos seus problemas agora, seu Ricardo, respondeu Sebastião com uma calma assustadora enquanto tirava o celular do bolso. Suas mãos calejadas tremiam levemente enquanto ele discava os números. Alô? Polícia? Temos uma emergência no Poço Velho das Terras dos Mendonça. Na vila, Dona Teresa já estava em pânico. A ausência prolongada da neta e a tempestade que caía fizeram seu coração de avó disparar de preocupação. Quando recebeu a notícia através de um vizinho que passava correndo, seu mundo desabou. A Mariana? No poço? Suas pernas fraquejaram e ela precisou se apoiar na parede para não cair. Minha netinha... A notícia se espalhou pela vila como fogo em palha seca. Em questão de minutos, dezenas de moradores abandonaram suas casas e seus afazeres, enfrentando a chuva para ajudar no resgate. Carregavam cordas, lanternas e qualquer coisa que pudesse ser útil. No fundo do poço, Mariana tremia incontrolavelmente. O eco das vozes lá em cima chegava distorcido até ela, misturando-se com o som da chuva e seus próprios soluços. A escuridão que a rodeava não era diferente daquela com a qual estava acostumada, mas o frio e o medo tornavam tudo muito mais assustador. Aguenta firme, pequena. A voz de Sebastião descia até ela. Já estamos providenciando ajuda, Ricardo. Vendo a multidão que começava a se formar, tentou uma última vez escapar. Mas Lunar, como um guardião incansável, continuava a impedi-lo. Seus olhos escuros fixos no homem, como se pudessem enxergar através de sua alma corrompida. Os primeiros policiais chegaram acompanhados do corpo de bombeiros. O tenente Silva, um homem experiente em resgates, imediatamente começou a organizar a operação. Precisamos de cordas resistentes e um voluntário magro o suficiente para descer. Dona Teresa chegou amparada por vizinhos, seu rosto lavado por lágrimas que se misturavam à chuva. Minha netinha! Gritava ela, tentando se aproximar do poço. Mariana, meu amor, a vó está aqui! Vó? E a voz de Mariana subiu um pouco mais forte ao reconhecer o chamado familiar. Vó, eu tô com medo. A chuva continuava caindo, mas ninguém se importava em se molhar. A vila inteira parecia ter se reunido ali, formando uma corrente de solidariedade em torno do velho poço. Lunar mantinha sua vigília silenciosa, seus olhos alternando entre Ricardo, que agora estava sob a custódia dos policiais, e a abertura do poço, onde uma pequena vida lutava contra o frio e o medo. A operação de resgate estava apenas começando, e as próximas horas seriam cruciais para o destino de Mariana. Os minutos se arrastavam como horas, enquanto a operação de resgate se organizava ao redor do velho poço. A chuva tinha diminuído para uma garoa fina, mas o céu continuava pesado e escuro, como se a própria natureza compartilhasse a angústia daquele momento.
O tenente Silva coordenava a equipe com a precisão de quem conhece bem o peso de cada segundo. "Precisamos de luz", ordenou ele, enquanto os bombeiros posicionavam holofotes potentes ao redor do poço. "E tragam os equipamentos de rapel." No fundo da estrutura secular, Mariana tinha encontrado um pequeno ressalto na parede onde podia se apoiar, mantendo parte do corpo fora da água gelada. Sua voz, antes tomada pelo pânico, agora estava mais calma, graças ao diálogo constante que Sebastião mantinha com ela. "Conta pra gente como é que o lunar é bonito, pequena", pediu o vaqueiro, tentando manter a menina focada em pensamentos positivos. "Ele é todo branco", respondeu Mariana, sua voz tremendo de frio, "e o pelo dele é macio como algodão. Quando ele respira perto de mim, parece que está me abraçando com o calor dele." Lunar, como se entendesse que falavam dele, aproximou-se da borda do poço, relinchando suavemente. O som ecoou pelas paredes de pedra, arrancando um pequeno sorriso dos lábios trêmulos de Mariana. "Lunar!" exclamou ela, sua voz ganhando um pouco mais de força. "Você veio me procurar?" Dona Teresa, que não desgrudava do local, segurava um terço entre os dedos, suas orações misturando-se aos sons da movimentação dos socorristas. Vizinhos formaram uma corrente humana, passando de mão em mão os equipamentos necessários para o resgate. O cabo Oliveira, o mais magro da equipe de bombeiros, preparava-se para a descida. "Vou precisar que você continue conversando comigo, Mariana", disse ele, ajustando o arnês. "Pode fazer isso?" "Posso sim", respondeu a menina. "O senhor vai vir me buscar?" "Vou sim, pequena. E quando você menos esperar, vai estar aqui em cima com sua avó." Enquanto isso, na delegacia improvisada da vila, Ricardo Mendonça enfrentava o primeiro interrogatório. Seu terno italiano estava arruinado, manchado de lama e com um rasgão considerável na manga, marca da determinação de Lunar em impedir sua fuga. "Foi um acidente", insistia ele, seus olhos evitando o olhar firme do delegado Santos. "A menina deve ter se aproximado demais da borda." "E por que você levou uma criança cega para perto de um poço abandonado?" questionou o delegado, suas palavras carregadas de desconfiança. De volta ao local do resgate, o cabo Oliveira iniciava sua descida. As cordas rangiam suavemente enquanto ele se baixava com cuidado, iluminando as paredes antigas com sua lanterna. O cheiro de musgo e umidade se intensificava a cada metro. "Estou ouvindo você se aproximar", disse Mariana, sua percepção aguçada captando os sons da descida. "Parece uma aranha gigante descendo pela teia." A comparação arrancou os sorrisos nervosos dos socorristas lá. Em cima, a capacidade da menina de manter o bom humor, mesmo naquela situação extrema, comovia a todos. "Quase lá, Mariana", respondeu Oliveira, já visualizando a pequena forma encolhida no ressalto. "Só mais um pouquinho." Lunar, que não havia se afastado um momento sequer da borda do poço, começou a bater os cascos no chão, ritmadamente, como se marcasse cada centímetro da descida do bombeiro. Sebastião, observando o comportamento do animal, sentia cada vez mais que havia algo de extraordinário naquela conexão entre o cavalo e a menina. "Pronto", anunciou Oliveira, finalmente alcançando Mariana. "Deixa eu te examinar primeiro, pequena." Com dedos gentis, ele verificou se a menina não tinha nenhum ferimento grave. Apesar do frio e do medo, ela parecia fisicamente bem. "Agora vou te colocar num arnês especial, ok? Vai ser como um abraço forte que vai te ajudar a subir." "Vai doer?" perguntou ela, sua voz pequena revelando um tremor de apreensão. "Não, querida, vai ser como andar de balanço, só que para cima." Enquanto Oliveira ajustava o equipamento de segurança, lá em cima a tensão era palpável. Dona Teresa apertava o terço com tanta força que seus dedos estavam brancos.
Sebastião mantinha uma mão no pescoço de Lunar, sentindo a energia inquieta do animal. "Ela está segura", gritou Oliveira lá de baixo. "Podem começar a puxar." O momento da verdade havia chegado. As próximas ações determinariam o sucesso ou o fracasso daquela operação que havia mobilizado toda a vila de São Joaquim das Flores. "Puxar!" gritou o tenente Silva, sua voz firme cortando o ar úmido da noite que se aproximava. A corrente humana, formada pelos moradores de São Joaquim das Flores, moveu-se em sincronia perfeita, cada par de mãos agarrando a corda com determinação inabalável. Dentro do poço, Mariana sentia seu corpo pequeno ser erguido suavemente, o arnês a envolvendo como um casulo protetor. O cabo Oliveira subia logo abaixo dela, garantindo sua segurança a cada centímetro da ascensão. "Está indo muito bem, pequena", encorajava ele, notando como a menina se mantinha surpreendentemente. "Calma, já consegue sentir o vento lá de cima?" "Sim", respondeu Mariana, seu rosto voltado para a abertura do poço. "E posso ouvir o Lunar respirando. Ele ainda está lá, não está?" Como se respondesse à pergunta, o cavalo branco relinchou suavemente, o som descendo pelas paredes de pedra como uma melodia reconfortante. Sebastião, que continuava ao lado do animal, percebeu lágrimas silenciosas escorrendo pelos olhos do cavalo, algo que jamais tinha visto em seus longos anos como vaqueiro. Dona Teresa rezava em voz alta agora, suas preces se misturando aos sons do resgate. "Santa Maria, Mãe de Deus, proteja minha netinha." Na delegacia, o delegado Santos recebia uma ligação importante. Do outro lado da linha, uma voz trêmula relatava ter visto Ricardo Mendonça conduzindo Mariana em direção ao poço mais cedo, sua expressão carregada de uma crueldade mal disfarçada. "E por que só está contando isso agora?" questionou o delegado, sua testa franzida de preocupação. "Tinha medo, doutor", respondeu a testemunha. "O Ricardo manda em tudo por aqui, mas depois que vi a mobilização para salvar a menina, não pude mais ficar calado." De volta ao resgate, a operação atingia seu momento mais delicado. Mariana estava a apenas alguns metros da superfície, mas o vento tinha aumentado, fazendo a corda balançar perigosamente. "Calma, pessoal", orientou o tenente Silva. "Mantenham o ritmo constante." Lunar, percebendo o perigo, fez algo extraordinário. Posicionou-se de forma que seu corpo servisse como barreira contra o vento, protegendo a área onde a corda subia. Sebastião observou aquilo maravilhado, compreendendo cada vez mais que havia algo de providencial na chegada daquele animal à vila. "Estou vendo a cabeça dela", gritou alguém na multidão, e um suspiro coletivo de alívio percorreu os presentes. Os cachinhos castanhos de Mariana emergiram primeiro, seguidos por seu rostinho pálido, mas determinado. Seus lábios, ainda arroxeados pelo frio, esboçavam um pequeno sorriso de vitória. "Vó", chamou ela assim que sentiu o ar livre ao seu redor. "Aqui, meu amor", respondeu Dona Teresa, correndo para perto do poço. "A avó está aqui." Mãos gentis desataram o arnês, e Mariana foi imediatamente envolvida em cobertores quentes. Os paramédicos já esperavam para examiná-la, mas antes que pudessem se aproximar, algo inesperado aconteceu. Lunar, quebrando o círculo de pessoas, aproximou-se da menina com passos delicados. Abaixando sua cabeça imponente, o cavalo tocou suavemente a testa de Mariana com seu focinho, um gesto tão cheio de ternura que arrancou lágrimas dos presentes. "Você me achou", sussurrou Mariana, abraçando o pescoço do animal. "Sabia que ia me achar." O momento foi interrompido pela chegada do delegado Santos, seu semblante carregado de uma seriedade que contrastava com a alegria do resgate. "Dona Teresa", chamou ele se aproximando. "Precisamos conversar sobre o Ricardo Mendonça. Temos uma testemunha."
A notícia caiu como uma bomba entre os presentes. Muitos já suspeitavam do envolvimento do jovem rico no incidente, mas ter uma confirmação oficial mudava tudo. Mariana, ainda abraçada a Lunar, estremeceu ao ouvir o nome de Ricardo. Sebastião, percebendo sua reação, aproximou-se gentilmente. Não, precisa ter medo, pequena, assegurou o vaqueiro. Agora você tem um anjo da guarda de 4 patas. O sol já havia se posto completamente, mas os holofotes dos bombeiros iluminavam a cena como se fosse dia. À medida que a adrenalina do resgate diminuía, uma nova realidade começava a se formar em São Joaquim das Flores. Uma realidade onde os poderosos precisariam responder por seus atos, onde a bondade de uma criança cega havia exposto a escuridão que se escondia atrás de sorrisos falsos e ternos caros. E no centro de tudo, um cavalo branco permanecia vigilante, seus olhos escuros fixos no horizonte, como se soubesse que aquela noite era apenas o começo de uma história muito maior. A notícia do resgate de Mariana espalhou-se por São Joaquim das Flores como pólen ao vento, chegando até as fazendas, mais distantes antes mesmo do amanhecer. O Hospital da Vila, um prédio modesto de paredes amareladas pelo tempo, nunca havia recebido tantas visitas. No quarto 108, Mariana descansava sob o olhar atento de Dona Teresa, enquanto um desfile interminável de moradores passava pelo corredor, todos querendo expressar seu apoio. Do lado de fora da janela do hospital, contrariando todas as regras e protocolos, Lunar montava guarda. O cavalo branco havia se recusado a deixar o local, nem mesmo quando Sebastião tentou levá-lo de volta ao sítio. Os médicos, tocados pela devoção do animal, acabaram permitindo sua presença no jardim. Nunca vi nada igual, comentou o Dr. Martins, ajustando os óculos enquanto observava o cavalo pela janela. É como se ele entendesse exatamente o que aconteceu. Mariana, mesmo exausta pelos eventos do dia anterior, sorria cada vez que ouvia o relincho suave de seu protetor. Ele está me vigiando, vó, disse ela, seus dedos brincando com a borda do lençol hospitalar, para ninguém mais me fazer mal. Na delegacia, o clima era muito diferente. Ricardo Mendonça, ainda usando seu terno arruinado, enfrentava um novo interrogatório. A testemunha, um feirante que costumava montar sua barraca perto do casarão dos Mendonça, havia fornecido detalhes perturbadores sobre o comportamento do jovem empresário nas semanas anteriores ao incidente. Ele ficava observando a menina, de longe, relatou o feirante, suas mãos calejadas tremendo levemente enquanto segurava a xícara de café oferecida pelo delegado. Tinha um olhar que me dava arrepios, e no dia do poço, eu o vi levando ela com aquele sorriso falso. A família Mendonça rapidamente mobilizou seus advogados mais caros, mas dessa vez o dinheiro e a influência pareciam não ser suficientes. A comunidade, geralmente submissa ao poder da família tradicional, havia despertado de um longo sono de medo e subserviência. No hospital, Sebastião conversava com Dona Teresa no corredor, suas palavras carregadas de uma sabedoria antiga. A senhora já reparou que o Lunar apareceu na vila justamente na semana que tudo isso aconteceu? Como se soubesse que ia ser preciso. Dona Teresa, seu rosto marcado pelo cansaço e preocupação, assentiu lentamente. Deus escreve certo por linhas tortas, seu Sebastião. Esse cavalo foi um anjo enviado para proteger minha netinha. No quarto, Mariana recebia a visita do seu João, o idoso que ela havia protegido das manipulações de Ricardo semanas antes. O velho comerciante trazia consigo um pequeno vaso com um pé de jasmim, sabendo que a menina adorava seu perfume. Trouxe uma companhia perfumada para você, pequena, disse ele, colocando o vaso no parapeito da janela. Para quando o cheiro de hospital ficar muito forte, Mariana aspirou profundamente, um sorriso iluminando seu rosto. Obrigada, seu João.
O senhor sempre sabe do que eu preciso. Na praça central da vila, grupos de moradores se reuniam para discutir os acontecimentos. Histórias antigas sobre os desmandos da família Mendonça, antes sussurradas apenas por trás de portas fechadas, agora eram compartilhadas abertamente. Como uma represa que finalmente se rompe, anos de medo e silêncio davam lugar a uma torrente de revelações. Lembram quando o pai dele, seu Augusto, forçou a venda das terras do falecido Zé Pequeno? Comentou uma senhora, seu rosto enrugado, carregando a memória de décadas de injustiças. A maçã não cai longe do pé. O delegado Santos, após horas de depoimentos e investigações, finalmente conseguiu reunir provas suficientes para manter Ricardo detido. As câmeras de segurança de um armazém próximo ao poço haviam registrado parte do trajeto, e as marcas encontradas no local corroboravam com a versão da testemunha. No final daquela tarde, enquanto o sol pintava o céu de São Joaquim das Flores com tons de laranja e rosa, Lunar finalmente se permitiu deitar no jardim do hospital. Seus olhos escuros permaneciam fixos na janela do quarto 108, onde sua protegida descansava. Sebastião, sentado num banco próximo, observava o animal com admiração. Você sabia o tempo todo, não é, amigo? Murmurou o vaqueiro, acariciando o pescoço forte do cavalo. Por isso estava tão agitado naquele dia. Como resposta, Lunar apenas balançou sua cabeça majestosa, seus olhos refletindo uma sabedoria que ia além da compreensão humana. A noite caía sobre a vila, trazendo consigo a promessa de que os dias seguintes revelariam ainda mais verdades há muito tempo escondidas. A manhã chegou trazendo uma brisa perfumada, com o aroma dos jasmins que agora enfeitavam o quarto de Mariana. Os médicos haviam confirmado que ela receberia alta naquele dia, mas a notícia que realmente agitava a vila era outra. A família Mendonça havia convocado uma coletiva de imprensa para fazer um pronunciamento oficial sobre o caso. Repórteres de jornais da capital começaram a chegar ainda na madrugada, suas vans e equipamentos de transmissão causando alvoroço nas ruas pacatas de São Joaquim das Flores. O burburinho crescia a cada hora, especialmente quando Augusto Mendonça, pai de Ricardo, foi visto entrando na delegacia com sua comitiva de advogados. No hospital, Mariana se preparava para voltar para casa. Vestida com um vestido azul claro que sua avó havia trazido, ela parecia mais forte e serena do que qualquer um poderia esperar de uma criança que havia passado por tamanha provação. Vó! Chamou ela enquanto Dona Teresa arrumava suas pequenas coisas. O Lunar vai poder ir lá em casa me visitar? Claro que vai, meu amor, respondeu a avó, engolindo o nó na garganta. Aquele cavalo agora é parte da nossa família. Do lado de fora, Sebastião aguardava com Lunar, que havia sido escovado, e estava ainda mais majestoso que o normal. O vaqueiro tinha um brilho especial no olhar, como se guardasse um segredo que o enchia de alegria. Tenho uma surpresa para você, pequena, anunciou ele quando Mariana saiu do hospital. O dono das terras vizinhas às dos Mendonça me ofereceu um emprego fixo como capataz, com direito a uma casinha perto do riacho. E sabe o melhor? Tem um pasto verdinho perfeito para o Lunar. Os olhos sem luz de Mariana se encheram de lágrimas de felicidade. Então vocês vão ficar para sempre? Para sempre, confirmou Sebastião, sua voz rouca de emoção. E você pode visitar o Lunar sempre que quiser. Na praça central, uma multidão se aglomerava em frente ao coreto, onde microfones e câmeras haviam sido montados para o pronunciamento dos Mendonça. O burburinho da conversa cessou quando Augusto subiu os degraus, seu rosto normalmente altivo, agora marcado por uma expressão de derrota. Cidadãos de São Joaquim das Flores, começou ele, sua voz tremendo levemente. Venho publicamente pedir perdão pelos atos de meu filho, Ricardo.
Nossa família sempre se orgulhou de sua história nesta vila, mas reconhecemos que nos últimos anos permitimos que o poder e a ganância corrompessem nossos valores. Um murmúrio percorreu a multidão. Ninguém esperava uma admissão tão direta de culpa do patriarca dos Mendonça. Como primeira medida de reparação, continuou ele, anuncio a criação de uma fundação beneficente que terá como primeira ação a construção de um centro de apoio para crianças com deficiência visual, que levará o nome de Mariana. No fundo da praça, montada em lunar com a ajuda de Sebastião, Mariana ouvia tudo com atenção. Seus dedos pequenos acariciavam a crina do cavalo, que se mantinha perfeitamente imóvel, como se também quisesse absorver cada palavra. Além disso, prosseguiu Augusto, todas as terras adquiridas de forma questionável por nossa família nos últimos 10 anos serão devolvidas aos seus proprietários originais ou seus herdeiros, com a devida compensação financeira. A surpresa era palpável no ar. Décadas de injustiças estavam sendo reconhecidas e endereçadas publicamente, algo que ninguém jamais imaginara ser possível em São Joaquim das Flores. Por fim, sua voz agora mais firme, meu filho Ricardo, será afastado de todos os negócios da família e passará por um longo período de reflexão e tratamento psicológico. Nós não tentaremos usar nossa influência para livrá-lo das consequências legais de seus atos. Quando o pronunciamento terminou, um silêncio profundo caiu sobre a praça. Foi Mariana quem o quebrou, sua voz infantil carregando uma sabedoria que tocou o coração de todos os presentes. Vó, às vezes a gente precisa cair num poço escuro para aprender a enxergar a luz, não é? Lunar relinchou suavemente, como se concordasse com a filosofia de sua pequena amiga. O som ecoou pela praça, marcando o início de uma nova era para São Joaquim das Flores. Na delegacia, Ricardo ouviu o pronunciamento de seu pai pelo rádio. Lágrimas silenciosas escorrendo por seu rosto pela primeira vez desde que tudo começara. A transformação que ele tanto temia estava apenas começando. Os dias que se seguiram ao pronunciamento dos Mendonça trouxeram mudanças profundas para São Joaquim das Flores. O outono chegava mansamente, pintando as árvores com tons dourados e enchendo o ar com o aroma das primeiras tangerinas da estação. Na casa simples dos fundos da igreja, Mariana acordava todos os dias com o relinchar de Lunar, que tinha desenvolvido o hábito de passar as manhãs no pequeno quintal. Bom dia, meu anjo branco, ela o cumprimentava, correndo com passos seguros até o animal. Suas mãos pequenas já conheciam cada detalhe do pelo macio, cada músculo forte sob a pelagem sedosa. Dona Teresa observava a cena da janela da cozinha, seu coração transbordando de gratidão. A neta não apenas havia superado o trauma do poço, mas parecia ter florescido após o incidente. Sua sensibilidade natural havia se aprofundado e ela agora demonstrava uma compreensão da vida que surpreendia até os mais velhos. Sebastião, instalado em sua nova casa próxima ao riacho, transformara o local em um pequeno paraíso. O pasto verde onde Lunar descansava nas tardes quentes logo se tornou ponto de encontro para as crianças da vila, que vinham ouvir as histórias do velho vaqueiro e admirar o cavalo branco que todos consideravam mágico. Sabe, pequena, disse Sebastião numa tarde particularmente agradável, enquanto Mariana trançava fitas coloridas na crina de Lunar. Dizem que existem animais que são enviados para nos ensinar lições importantes. Como o Lunar me ensinou que não preciso ter medo do escuro? Perguntou ela, sua voz doce, carregando um entendimento profundo. Exatamente, sorriu o vaqueiro. E olha só quantas outras coisas ele ensinou para toda a vila. De fato, a presença de Lunar havia catalisado transformações surpreendentes em São Joaquim das Flores.
A primeira unidade do Centro de Apoio Mariana já estava em construção, e famílias que haviam perdido suas terras para os Mendonça começavam a receber as escrituras de volta, acompanhadas das devidas compensações. Mais surpreendente ainda era a mudança que se operava dentro da cadeia local, onde Ricardo Mendonça aguardava seu julgamento. O jovem que antes desprezava qualquer sinal de fragilidade, agora passava horas conversando com o capelão da prisão, buscando entender onde havia perdido sua própria humanidade. Numa manhã especialmente significativa, Ricardo recebeu uma visita inesperada. Augusto Mendonça chegou acompanhado de Mariana e Dona Teresa. A menina, segurando um pequeno embrulho, pediu para falar com ele. "Trouxe um presente para você", disse ela, estendendo o pacote através das grades. "É uma pulseira que eu mesma fiz com as crinas que o Lunar me deu." Ricardo, com mãos trêmulas, desfez o embrulho. A pulseira era simples, feita com fios brancos trançados e algumas contas coloridas. "Por quê?" Foi tudo o que conseguiu perguntar. "Porque o Lunar me ensinou que até nas noites mais escuras existe luz", respondeu Mariana, sua voz suave, mas firme. "E você também está numa noite escura agora, não está?" Lágrimas silenciosas escorreram pelo rosto do homem que antes se orgulhava de sua dureza. Seu pai, observando a cena, também chorava, compreendendo a profundidade da lição que uma criança cega estava ensinando a todos eles. Na praça central, as obras do Centro de Apoio avançavam rapidamente. Os moradores se revezavam em mutirões, cada um contribuindo como podia. Até mesmo antigas famílias rivais dos Mendonça haviam se unido ao esforço, reconhecendo que era hora de curar antigas feridas. Lunar, como se entendesse seu papel naquela transformação, visitava o canteiro de obras todos os dias, carregando Mariana em seu dorso. A menina, com sua sensibilidade única, descrevia aos trabalhadores como imaginava que o lugar ficaria, e suas palavras inspiravam a todos a fazer o melhor trabalho possível. "Vai ser um lugar cheio de amor", dizia ela, seu rosto iluminado por um sorriso, "onde ninguém vai se sentir sozinho ou diferente." O sol se punha em São Joaquim das Flores, tingindo o céu com cores que Mariana não podia ver, mas podia sentir no calor que acariciava seu rosto. Sentada no dorso de Lunar, com Sebastião ao seu lado e Dona Teresa observando da varanda, ela respirou fundo, absorvendo os sons e aromas do fim de tarde. "Vô Sebastião", chamou ela, usando pela primeira vez o termo carinhoso que há tempos. Queria dizer, "Você acha que os anjos às vezes vêm em forma de cavalo?" Velho vaqueiro sorriu, enxugando uma lágrima discreta. "Acho sim, pequena. E alguns deles são brancos como a neve e têm o coração tão grande quanto o céu." O primeiro dia de primavera em São Joaquim das Flores amanheceu com uma surpresa. Flores de todos os tipos haviam brotado ao redor do Centro de Apoio Mariana, ainda em construção. Jasmins, margaridas e violetas coloriam o caminho que levava até a entrada principal, como se a própria natureza quisesse participar daquela transformação. "Foram as sementes que plantamos juntos, não foram?" perguntou Mariana a Sebastião, enquanto seus dedos delicados tocavam as pétalas perfumadas. O velho vaqueiro sorriu, lembrando-se das tardes em que ele, Mariana e outras crianças da vila haviam espalhado sementes pela terra recém-preparada. "Foram sim, pequena. E olha só como elas escolheram o momento certo para nos presentear com sua beleza." Lunar pastava tranquilamente próximo dali, seu pelo branco reluzindo sob o sol da manhã. O cavalo havia se tornado uma espécie de mascote do centro, e os arquitetos até incluíram no projeto um estábulo especial para ele, com acesso direto ao jardim sensorial que estava sendo construído. Na delegacia, uma cena tocante se desenrolava. Ricardo Mendonça, mais magro e com olheiras profundas,
recebia a visita de seu João, o idoso que quase havia sido vítima de seus golpes meses atrás. O velho comerciante trazia consigo uma proposta inesperada. "Quando você sair daqui", disse, "seu João, seus olhos bondosos encontrando os de Ricardo, quero que venha trabalhar comigo na feira. Não como sócio ou patrão, mas como ajudante. Precisa aprender o valor do trabalho honesto e da simplicidade." Ricardo, que ainda usava a pulseira feita com as crinas de lunar, assentiu em silêncio. Lágrimas discretas marcavam seu rosto. "Antes tão arrogante. Por que está me dando essa chance?" perguntou finalmente. "Porque a Mariana me ensinou que todos merecem uma oportunidade de recomeçar", respondeu seu João, sua voz carregada de sabedoria. "Aquela menina enxerga com o coração, e isso a torna mais sábia que todos nós." No canteiro de obras do centro, Dona Teresa coordenava um grupo de voluntários que organizava a biblioteca sensorial. Livros em braille, instrumentos musicais e diferentes texturas eram catalogados e organizados com carinho. A senhora, que antes vivia reclusa cuidando apenas da neta, havia descoberto uma nova vocação como líder comunitária. "Cada livro aqui", explicava ela a uma jovem voluntária, "vai ser uma janela para o mundo de alguém. Precisamos tratá-los com o mesmo amor que gostaríamos que tratassem nossos filhos." Mariana, sentada num canto da biblioteca com um livro em braille no colo, sorria ao ouvir a avó. Seus dedos deslizavam sobre os pontos em relevo enquanto ela sussurrava a história para Lunar, que havia enfiado a cabeça pela janela para escutá-la. "Sabia que o Lunar entende tudo que eu leio para ele?" comentou ela com Sebastião, que organizava algumas prateleiras próximas. "Ele fica diferente dependendo da história. Quando é triste, encosta o focinho no meu ombro. Quando é alegre, balança a crina como se estivesse dançando." O vaqueiro observava a interação entre os dois com um brilho especial no olhar. "Alguns animais, pequena, têm o dom de curar as feridas da alma. E o Lunar, bem, ele é o mais especial de todos que já conheci." À tarde, uma pequena cerimônia reuniu os moradores para o plantio de uma árvore especial no centro do jardim. Uma muda de ipê branco, escolhida pessoalmente por Mariana, seria o símbolo do renascimento da comunidade. "Por que escolheu um ipê branco?" lhe perguntou alguém na multidão. "Porque quando ele florescer", respondeu Mariana, suas mãos sujas de terra após ajudar no plantio, "vai ser da mesma cor do Lunar, e assim como meu amigo, vai proteger e alegrar quem passar por aqui." Augusto Mendonça, presente na cerimônia, observava tudo com olhos marejados. O empresário, antes conhecido por sua frieza, agora dedicava grande parte de seu tempo e recursos para causas sociais. O exemplo de perdão e superação de Mariana havia tocado algo profundo em sua alma. No final da tarde, enquanto o sol pintava o céu com tons de rosa e laranja, Mariana montou em Lunar para seu já tradicional passeio com Sebastião. O velho vaqueiro notou que ela cavalgava cada vez mais segura, como se tivesse nascido para isso. "Vô Sebastião", chamou ela, usando o apelido carinhoso que agora era natural. "O senhor acha que quando o centro ficar pronto, outras crianças vão poder ter um amigo especial como o Lunar?" O vaqueiro ajustou seu chapéu gasto pensativo. "Tenho certeza que sim, pequena, porque você e o Lunar estão plantando sementes de amor por onde passam, e essas sementes, assim como as flores do jardim, vão brotar no momento certo." Amanhã, da inauguração do Centro de Apoio Mariana, chegou com um céu excepcionalmente azul. O ipê branco, ainda pequeno, mas já forte, havia sido decorado com fitas coloridas que dançavam na brisa suave da primavera. Uma multidão se reunia em frente ao novo prédio, suas paredes pintadas em tons suaves e acolhedores. Mariana, vestida com um vestido azul claro escolhido especialmente para a ocasião, estava sentada no dorso de Lunar.
O cavalo branco, escovado até brilhar como neve sob o sol, mantinha-se majestosamente parado diante da entrada principal. Sebastião, usando sua melhor camisa e um chapéu novo, presente de Dona Teresa, permanecia ao lado dos dois. "Está nervosa, pequena?" perguntou o vaqueiro, notando como os dedos da menina brincavam inquietos com a crina de Lunar. "Um pouquinho", admitiu ela sorrindo. "Mas é um nervoso bom, sabe? Como quando a gente sabe que algo especial vai acontecer." Entre os presentes, rostos conhecidos se destacavam. Seu João, acompanhado de Ricardo Mendonça, agora seu aprendiz na feira, observava tudo com olhos marejados. O jovem empresário, transformado pelos meses de reflexão e trabalho honesto, carregava uma cesta de flores colhidas no mesmo terreno onde antes ficava o velho poço, agora transformado em um jardim comunitário. Augusto Mendonça, elegante, em seu terno mais discreto, aproximou-se de Mariana e Lunar. "Posso ter a honra de ajudá-la a descer?" Dom perguntou ele, estendendo os braços. A menina sorriu, aceitando a ajuda. Quando seus pés tocaram o chão, ela segurou a mão do empresário com firmeza surpreendente. "Vamos juntos cortar a fita?" convidou ela. O gesto não passou despercebido. E pela multidão, ver a pequena vítima conduzindo pela mão aquele que representava a família responsável por seu sofrimento era uma poderosa mensagem de perdão e recomeço. Dona Teresa, que observava a cena, não conseguiu conter as lágrimas. Ao seu lado, outras mães de crianças com deficiência visual, vindas de cidades vizinhas, também se emocionavam. O centro seria um farol de esperança para toda a região. "Com licença", a voz de Mariana, amplificada pelo microfone, silenciou. "A todos. Queria dizer algumas palavras antes de abrirmos as portas." Lunar, como se entendesse a importância do momento, aproximou-se dela, oferecendo apoio silencioso. A menina respirou fundo e continuou. "Quando eu caí naquele poço escuro, pensei que nunca mais ia sentir alegria, mas aprendi que às vezes precisamos passar pelo escuro para valorizar a luz, e a luz pode vir de lugares inesperados, como um cavalo branco que aparece do nada para nos salvar." A multidão ouvia em silêncio respeitoso. Ricardo, no meio das pessoas, baixou a cabeça, lágrimas silenciosas escorrendo por seu rosto. "Este lugar não é só para crianças como eu, que não podem ver com os olhos. É para todos que precisam aprender a enxergar com o coração. Aqui, vamos ter livros que contam histórias através do toque, jardins que falam através dos perfumes, e música que pinta quadros na nossa imaginação." Sebastião sorriu, orgulhoso. Sua pequena companheira de cavalgadas havia se tornado uma professora de sabedoria para toda a comunidade. "E o mais importante", continuou Mariana, "aqui vamos ter amor. Porque foi o amor do Lunar, do vô Sebastião, da minha avó e de todos vocês que me ajudou a sair daquele poço. E agora é nossa vez de ajudar outros a encontrarem seu caminho na escuridão." Quando ela terminou de falar, um relincho suave de Lunar ecoou pelo ar, como se selasse aquelas palavras com sua aprovação. Augusto Mendonça, com mãos trêmulas, entregou a tesoura a Mariana. "A honra é toda sua, pequena", disse ele, sua voz embargada. Com um sorriso radiante, Mariana cortou a fita inaugural. As portas do centro se abriram, revelando um espaço onde cada detalhe havia sido pensado para criar um ambiente de aprendizado, crescimento e, acima de tudo, acolhimento. Lunar foi o primeiro a entrar, guiando Mariana pelos corredores que ela já conhecia tão bem. O som dos cascos do cavalo no piso especial criava uma melodia única, como se anunciasse o início de uma nova era para São Joaquim das Flores. No jardim sensorial, o ipê branco jovem se agitou com a brisa, suas fitas coloridas dançando no ar como uma celebração silenciosa. Ali,
Onde antes havia medo e escuridão, agora crescia a esperança, regada pelo amor e pela coragem de uma menina que havia ensinado a todos o verdadeiro significado de ver com o coração. 1 ano se passou desde a inauguração do Centro de Apoio Mariana. As estações dançaram seu ciclo eterno sobre São Joaquim das Flores, e com elas as transformações na vila se aprofundaram como raízes de uma árvore antiga. O ipê branco no jardim sensorial havia crescido forte e saudável, suas primeiras flores começando a despontar, prometendo um espetáculo de pétalas alvas para os próximos dias. Naquela manhã especial de primavera, Mariana completava 6 anos. O centro estava decorado para uma festa diferente. Não apenas seu aniversário seria celebrado, mas também a formatura da primeira turma de crianças que haviam participado dos programas de desenvolvimento. Vó, chamou Mariana, enquanto Dona Teresa ajustava o laço de seu vestido novo. Hoje o Lunar está diferente. Parece que ele sabe que é um dia especial. De fato, o cavalo branco que aguardava no jardim exibia uma postura ainda mais altiva que o normal. Sebastião havia decorado sua crina com pequenas flores silvestres e um novo conjunto de arreios, presente de Augusto Mendonça, reluzia sob o sol da manhã. Ele sempre sabe, meu amor, respondeu Dona Teresa, beijando a testa da neta. Aquele cavalo tem mais sabedoria que muita gente por aí. No salão principal do centro, famílias começavam a chegar. Entre elas, Ricardo Mendonça, agora um homem transformado pelo trabalho na feira e pela convivência diária com seu João. Ele carregava um presente especial, um livro em braille que havia encomendado da capital, contando a história de um cavalo branco que salvava pessoas perdidas na escuridão. Nunca imaginei que um dia estaria aqui, confessou ele a seu João, enquanto observavam as crianças brincando no jardim sensorial. E muito menos que seria recebido com sorrisos. O velho comerciante apertou seu ombro com carinho. É isso que acontece quando a gente aprende a enxergar com o coração, meu filho. As portas que o arrependimento sincero abre, nenhum dinheiro do mundo pode comprar. Sebastião, que havia se tornado uma espécie de avô postiço para todas as crianças do centro, organizava uma surpresa especial. Com a ajuda de outros voluntários, havia preparado uma apresentação onde cada criança montaria Lunar por alguns minutos, guiada pela voz suave de Mariana. Vocês vão ver, explicava ela aos colegas ansiosos. O Lunar sabe exatamente como cuidar de cada um. É só confiar nele, como eu confiei naquele dia. A primeira a montar foi Sofia, uma menina de 4 anos que havia perdido a visão recentemente. Suas mãos pequenas tremiam de medo enquanto Sebastião a ajudava a subir, mas assim que sentiu o calor do cavalo sob suas pernas, um sorriso iluminou seu rosto. Ele é quentinho, exclamou ela encantada, e o coração dele faz uma música bonita. Uma a uma, as crianças tiveram sua vez. Cada uma descobria uma sensação diferente, uma conexão única com o animal que havia se tornado símbolo de esperança para toda a comunidade. Lunar, paciente e gentil, adaptava seus movimentos para cada pequeno cavaleiro, como se entendesse perfeitamente a necessidade especial de cada um. Augusto Mendonça, observando a cena, aproximou-se de Dona Teresa. Sabe, começou ele, sua voz, carregada de emoção, passei a vida inteira acreditando que sucesso se media em números e posses. Precisei ver meu filho cometer um erro terrível e uma criança perdoá-lo para entender o que realmente importa. A senhora sorriu, seus olhos fixos em Mariana, que agora ajudava um menino a identificar diferentes texturas na crina de Lunar. Às vezes precisamos que uma criança nos ensine a ser humanos de novo, respondeu ela. No final da tarde, quando as últimas fatias de bolo haviam sido distribuídas e os presentes abertos, Mariana pediu um momento de silêncio. Montada em Lunar com Sebastião ao seu lado, ela tinha um anúncio especial a fazer. Hoje, começou ela, sua voz pequena, mas firme, aprendi que às vezes os anjos vêm nos salvar,
mas depois precisam ajudar outras pessoas também. O Lunar me ensinou tudo o que eu precisava saber sobre coragem, amor e perdão. Agora está na hora dele fazer isso por outras crianças. Um murmúrio de surpresa percorreu a plateia. Sebastião, com lágrimas nos olhos, completou. O centro recebeu um convite para expandir seu programa para outras cidades. E o Lunar, bem, ele será nosso embaixador, viajando com uma equipe especial para ajudar outras crianças a descobrirem sua luz interior. Naquele momento, como se entendesse perfeitamente o que estava sendo dito, Lunar ergueu a cabeça e relinchou suavemente. O som ecoou pelo jardim, fazendo as primeiras flores do ipê branco dançarem ao vento, suas pétalas refletindo a luz do sol poente como pequenas estrelas caídas do céu. O dia da partida de Lunar amanheceu com uma beleza especial em São Joaquim das Flores. O ipê branco no jardim do centro havia finalmente florescido, cobrindo o chão com um tapete de pétalas alvas que lembravam a pelagem do cavalo. Mariana, sentada nos degraus da entrada, aguardava a chegada de Sebastião com o coração repleto de sentimentos contraditórios. "Está pronta, pequena?" perguntou o velho vaqueiro, chegando com Lunar impecavelmente escovado e arrumado para a viagem. "Acho que sim", respondeu ela, levantando-se com a graciosidade que havia se tornado sua marca. "O Lunar me ensinou que às vezes precisamos deixar ir aquilo que mais amamos, não foi?" Dona Teresa, observando a cena da varanda, enxugou uma lágrima discreta. Sua neta, agora com 6 anos, demonstrava uma sabedoria que continuava a surpreender a todos. O Centro de Apoio havia recebido convites de várias cidades para compartilhar seu programa inovador de terapia assistida por animais. E Lunar seria a peça central desse projeto itinerante. Ricardo Mendonça, que agora dedicava suas manhãs ao trabalho na feira e suas tardes ao voluntariado no centro, aproximou-se carregando um pequeno embrulho. "Trouxe algo especial para você, Mariana", disse ele, sua voz carregada de emoção. A menina abriu o presente com cuidado, seus dedos sensíveis revelando um pequeno sino de prata. "É para você sempre lembrar do som dos cascos do Lunar", explicou Ricardo. "Cada vez que ele tocar, vai ser como se ele estivesse galopando de volta para você." O sol subia no horizonte quando os primeiros moradores começaram a chegar para a despedida. Cada um trazia algo especial. Flores, fitas coloridas, pequenas lembranças para serem distribuídas às crianças que Lunar encontraria em sua jornada. O cavalo branco, como se entendesse a importância do momento, mantinha-se majestosamente parado, ocasionalmente baixando a cabeça para receber o carinho de alguma criança. "Sabem", começou Mariana, sua voz clara cortando o burburinho da multidão, "muita gente diz que foi o Lunar quem me salvou naquele dia no poço. Mas a verdade é que ele salvou todos nós, de um jeito ou de outro." Augusto Mendonça, em pé ao lado de seu filho Ricardo, assentiu silenciosamente. Sua família havia encontrado redenção através da bondade inexplicável daquela criança e seu cavalo especial. "Ele me ensinou que a escuridão não é algo para se ter medo", continuou Mariana. "É apenas um lugar onde a luz ainda não chegou. E às vezes precisamos ser essa luz para os outros." Sebastião ajustou os últimos detalhes da carroça que levaria Lunar em sua primeira viagem. O projeto começaria pelas cidades vizinhas, levando esperança e o método especial de terapia que havia transformado tantas vidas em São Joaquim das Flores. "Vem cá, pequena", chamou ele, estendendo os braços. "Que tal uma última cavalgada antes da partida?" Com a ajuda do vaqueiro, Mariana montou em Lunar uma última vez. O cavalo, sentindo a importância do momento, começou um suave galope pelo jardim do centro. As pétalas brancas do ipê dançavam,
sob seus cascos, criando uma cena que ninguém que presenciou jamais esqueceria. Vê só, sussurrou Mariana, inclinando-se para abraçar o pescoço forte de Lunar. Não é um adeus de verdade, é só um até logo. Porque amor de verdade não conhece distância, não é mesmo? Lunar relinchou suavemente como se concordasse. Seu João, observando a cena, comentou baixinho com Dona Teresa. Essa menina enxerga mais que todos nós juntos. Quando finalmente chegou a hora da partida, Mariana desceu do cavalo com um sorriso sereno no rosto. Uma a uma, as outras crianças do centro se aproximaram para dar seu adeus, cada uma deixando uma fita colorida, trançada na crina branca de Lunar. Agora você vai ser um arco-íris galopante, riu Mariana, tocando as fitas com carinho. Vai levar um pouquinho de cada um de nós por onde passar. A carroça começou a se mover lentamente, Sebastião à frente guiando os cavalos. Lunar, amarrado atrás do veículo, mantinha seus olhos escuros fixos em Mariana até o último momento. Possível, olha só, disse ela de repente, seu rosto voltado para o céu. O vento mudou de direção. Está soprando para onde o Lunar vai. É como se a própria natureza estivesse ajudando ele a espalhar amor por aí. E assim, sob uma chuva de pétalas brancas do ipê em flor, Lunar partiu para sua nova missão. Mas todos em São Joaquim das Flores sabiam que ele havia deixado algo precioso para trás. A certeza de que o amor, quando verdadeiro, tem o poder de transformar a escuridão mais profunda na luz mais brilhante.